Começar, a Revolução Russa já estava no século XX, em 1917, onde estava tendo um grande atraso como econômico, social e político. A economia ainda era basicamente agrária, praticada em latifúndios explorados de forma antiquada. A industrialização russa foi tardia, dependente de capitais estrangeiros. Já o atraso social, a sociedade russa era ainda mais desigual que a sociedade francesa, de 1789, que havia o absoluto predomínio da aristocracia fundiária, diante de uma burguesia fraca e das massas camponesas marginalizadas. Já o atraso político, o Império Russo era oficialmente uma autocracia, isto é, uma monarquia absoluta, com todos os poderes centralizados nas mãos do Czar. Não havia partidos políticos legalizados, embora as agremiações clandestinas, que fossem bastante atuantes. Delas, a mais importante era o Partido Social Democrata Russo, que em 1903 se dividiu em dois ramos, bolcheviques, marxistas radicais, e mencheviques, socialistas moderados. Um filme, uma série melhor dito, que pode te dar uma ideia, seria, que está encontrado na Netflix, Os Últimos Czares, que trata, com 6 episódios, o docudrama vai desde a coroação do Czar em 1894 até sua execução, abordando a política russa da época, fazendo fases econômicas, os conflitos familiares do imperador e, desde sua insegurança pessoal, a aparição da Rasputin e o resultado de tudo isso, a Revolução Bolchevique. Bem, o grande líder da Revolução foi Vladimir Ilyich Ulyanov, ou simplesmente Lenin. Ao contrário do que muitos pensam, ele era membro da elite e vinha de uma família rica. Como um filme também outro ilustrativo seria Eles se Atreveram, em 2007, que é uma das retratações da Revolução Russa no audiovisual, com destaque para o papel de Lenin e Trotsky, com estrategistas na guia de levar os trabalhadores a alcançarem o poder. Assim, as intenções e contra-revolucionárias e traidoras de Stalin, que retrocedeu o movimento e impôs uma burocracia tirana. As causas a principal seria as pesadas perdas sofridas pelo exército, mas as dificuldades do abastecimento somadas à alta do custo de vida e ineficiência e corrupção administrativas, que levaram o povo russo a uma situação de verdadeiro desespero. Assim, em fevereiro de 1917, março pelo calendário vigente nos países ocidentais, eclodiram e as manifestações em Petrogrado, novo nome de São Petersburgo, exigindo a saída da Rússia da guerra. As tropas do capital recusaram-se a reprimir os manifestantes e aderiram a eles, como o Czar Nicolau II, que se encontrava no seu quartel-general, foi impedido de entrar em Petrogrado. Em questão de dias, a insurreição alastrou-se por todas as grandes cidades do Império. Bem, ao mesmo tempo, em outubro de 1917, em novembro pelo calendário ocidental, os bolcheviques finalmente tomaram o poder e os soviéticos, controlados por eles, haviam se transformado no poder de fato da Rússia, anulando o papel da Duma e de Kerensky, o assalto ao palácio do governo conduzido por soldados bolcheviques, que resultou na fuga de Kerensky, que conseguiu se refugiar nos Estados Unidos. Algumas dezenas de jovens cadentes pereceram nas escadarias e salões do palácio, tentando defender seu líder que fugia. A Duma foi dissolvida e o poder foi assumido por um conselho de comissários do povo, chefiado por Lenin. O novo governo convocou imediatamente uma Assembleia Constituinte. Bem, a insatisfação popular foi devido a que a Revolução, no entanto, não surgiu do acaso, que uma das maiores motivos para a insatisfação popular na época eram as graves perdas russas durante a Primeira Guerra Mundial. Além dos enviados à guerra, muitos civis sofriam com as duras consequências do conflito, como fome ou deslocamento forçado. Além disso, a crise econômica crescia cada vez mais no decorrer da grande conflagração. Uma ideia, exatamente, seria o filme ou livro Revolução dos Bichos, de 1999, que seria Revolução dos Bichos, que é uma alegoria da Revolução Russa, que é o famoso livro de George Orwell, publicado em 1945, que é uma metáfora para os acontecimentos sucedidos na Rússia durante seus anos de transformação. Na obra, os animais da fazenda se juntam para derrubar seu dono. Um livro para que você tenha uma noção que foi o principal motivo já para a motivação dessa revolução, é o que deveria estar na primeira lista, o Manifesto do Partido Comunista, que nesta obra tenta evidenciar o quão danosa é a relação de antagonismos entre as diversas classes, sobretudo quando os burgueses começam a superar politicamente os então dominadores, que eram os aristocratas. Consequências foram que que foi a abdicação do trono de Nicolau II, data de 15 de março de 1917, onde o ato sinalizou a queda dos Romanov, que dominaram a Rússia por mais de 300 anos. No entanto, no dia 17 de junho de 1918, a família foi aniquilada pelos revolucionários bolcheviques a tiros, baionetas